E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Llama e vamos lá, né? Vamos continuar a criação dessa nossa API aqui de consumo externo, né? Essa nossa Request API aqui. Na última aula, a gente chegou de fato a mostrar alguns elementos, né? Que seria, por exemplo, a nossa camada de domínio, que a gente começou a tratar a ideia das interfaces para mostrar, né, o que o nosso projeto faz. E a gente fez aqui também, né? O nosso primeiro caso de uso, que é de fato, né? Só um coletor de listas de Starship. E o que acontece? A gente só começou, de fato, a brincar um pouco com essa classe aqui. A gente não terminou ela por si só. A gente acessou o elemento lá via testes unitários, né? Mas ainda falta muita coisa para a gente continuar. Na última aula também, lá no finalzinho, eu propus essa alteração aqui. A gente tem, né, agora no nosso código, um caso de uso que ele está fortemente acoplado a um elemento de consumo, né, um consumidor de uma API externa, e a gente vai fazer essa troca aqui, olha. A gente vai colocar uma interface aqui no meio, justamente para o nosso caso de uso, ele se relacionar com todos os elementos que implementam essa interface. Então isso daqui vai ser interessante, porque em vez de eu ter, de fato, uma acoplação totalmente direta, eu consigo falar o seguinte, olha, eu vou me associar a uma interface e todo mundo que implementar essa interface aqui, eu vou conseguir ter o acesso, né? Eu acho que ficou um pouco obscuro, né, na outra aula o porquê exatamente disso aqui, mas já vai ficar claro pra gente. Deixa eu voltar aqui, olha, e olha só, deixa eu apresentar uma coisa aqui, olha. Essa nossa classe aqui que a gente está importando, a gente está colocando ela como se fosse uma apresentação de tipagem, né? Esse API Consumer aqui tem que ser um objeto cuja a classe seja essa daqui. Assim, em primeiro lugar, você como programador, né, já fica a dúvida, como que você queria que isso daqui tivesse documentado? Com isso daqui ou simplesmente que não tivesse uma documentação para esse cara? Eu consigo te falar que, assim, para você passar o código para um outro colega, ou se você mesmo estiver lendo isso daqui, cara, fica bem mais difícil. Então, a gente vai fazer uma apresentação diferente disso daqui. E a outra consideração que eu ia falar é o seguinte, você colocando esse elemento aqui, tipando, né? Se eu chegar aqui e escrever self._API consumer, dar um ponto aqui, olha, ele vai entender que o tipo que eu estou colocando, né, tem todos os elementos que essa classe aqui teria. Então, olha o get starships aqui em cima, né? Se eu colocar aqui, olha, eu acho que eu tenho até os atributos dele. Enfim, aqui está tudo que essa nossa classe ela está submetida, né? A gente pode dar uma olhada aqui e ver os elementos que são necessários, né? E olha só que interessante, se eu chegar aqui, olha, e colocar um N, qualquer coisa, ou até mesmo nem tipar esse cara aqui, e chegar aqui, olha, self._API consumer, e dar um ponto aqui, olha, não está aparecendo nada de auxílio aqui para mim, né? E isso daqui não é só no VS Code, é em vários outros elementos, né, de trabalho. O Sublime, ele apresenta isso daqui, o PyCharm apresenta isso, o Atom. Então, assim, eu vejo que é uma prática de desenvolvimento muito boa e muito forte a gente conseguir tipar os nossos elementos o mais específicos o possível. Mas agora eu vou fazer o seguinte, a relação mesmo que a gente tem, né, do nosso caso de uso com a nossa API de consumo, ela está exatamente aqui, ó. Eu vou tirar essa nossa tipagem aqui por hora. E eu vou tirar essa importação aqui também. Deixa esse type aqui. Ele vai reclamar aqui porque a gente não está utilizando o type. Beleza. Só que o que a gente vai fazer agora? Aqui para essa minha classe aqui de data, eu vou criar um elemento aqui, né, um diretório que vai se chamar interfaces. Essas interfaces aqui vão ser todas as interfaces que esse meu diretório aqui de data, né, a gente pode até falar que isso aqui é uma camada em si de data, vai necessitar para conseguir trabalhar de uma forma um pouco mais suave. Então aqui eu vou colocar o init também, né, para a gente modularizar isso aqui.
E eu vou criar uma interface exatamente com o mesmo nome desse carinha aqui que está em infra. Vai ser uma coisa parecida com o que a gente tem aqui no domain. Aqui no nosso domínio, né, a gente fala o seguinte, olha, eu desejo que uma das minhas ações que eu tenho no projeto seja esse coletor aqui. E eu vou falar aqui, né, nesse caso, que eu vou precisar que a gente tenha um elemento, né, que seja um API consumer. E nesse API consumer a gente vai fazer o seguinte. From ABC, import ABC, todos os elementos abstratos, né? Eu vou colocar aqui abstract method. Aqui também, né, a gente tem que ter tudo que seria colocado. Deixa eu fechar essa parte aqui. Nesse nosso elemento de consumo aqui, que seria exatamente essa nossa classe aqui, ó. Esse nosso método aqui, perdão. Eu vou chegar e vou falar o seguinte, olha, class swap API consumer interface, que vai herdar tudo que seja abstrato. Vou colocar um método abstrato aqui, que vai ser exatamente aquele método que eu acabei de copiar aqui. Beleza. Aqui a gente tem um type que é o request, né? Sem problemas, eu vou pegar esse type aqui da nossa importação. Vou pegar os tipos que estão faltando aqui. Então, from typing import type tupla e dicionário. Ok? E aqui vamos soltar, né, um erro falando que a gente tem que implementar esse cara. Must implement get starships. Vamos colocar umas docstrings aqui. Must implement. Aqui é bem simples, eu não preciso me ater tanto a formalidades aqui nessas interfaces. Vamos colocar aqui API consumer interface. Ele vai mandar esse cara ficar aqui em cima, eu acho, antes dos objetos que são importados por terceiros, né? Beleza, a gente tem isso daqui. E agora eu vou chegar aqui, olha, no nosso consumidor, né? E vou importar aquele cara. From src.data. Vamos colocar aqui interfaces swap API consumer. Import essa interface aqui. Vou colocar essa interface aqui. E aqui fica tranquilo, né? Porque a gente já tem esse método preparado. Beleza. Tá, mas por qual sentido ainda a gente está fazendo uma coisa dessas aqui? Por causa do seguinte. Agora, se eu chegar aqui no meu caso de uso, eu vou importar a nossa interface desse jeito aqui, olha. src.data.interfaces.swap consumer import essa interface aqui. E aí eu consigo falar que esse consumidor aqui, olha, ele vai ser um elemento cujo seu tipo se relaciona com todo mundo que implementar essa interface. Então agora eu não tenho uma relação estritamente forte, né, com esse carinha aqui. Se eu criar uma outra classe que simplesmente implemente essa interface aqui, ok. E o fato dele implementar essa interface aqui significa que esse método, ele com toda certeza vai existir. E se esse método aqui com toda certeza ele vai existir, esse método aqui ele não vai falhar na hora que eu chamar esse cara aqui, ó. Na hora que eu chamar esse API consumer.getStarships, eu tenho absoluta certeza que ele vai existir por causa da minha interface. Então isso daqui é um jeito da gente conseguir, de fato, assim, fazer uma arquitetura desacoplada. Se o nosso chefe chegar e falar o seguinte, olha, Rafa, troca essa classe, ou então faz uma outra classe por cima,
a gente pode deixar ela parada, a gente pode criar uma outra classe aqui, olha, e continuar o nosso tratamento normal. Como o nosso caso de uso se relaciona com a nossa interface para consumidor, isso daqui vai ser realizado, sem nenhum problema. Isso daqui é a inversão da dependência. Bom, esse vídeo aqui ficou um pouco mais curto, eu só queria mostrar essa parte aqui para a gente ter uma ideia, né, de ter uma arquitetura um pouco mais desacoplada. Até fica interessante, né, de perguntar isso daqui e pedir para que você coloque nos comentários o que você achou dessa parte aqui da interface, né? Tem algumas pessoas que gostam, tem algumas pessoas que não gostam. Eu, particularmente, assim, gosto muito de utilizar ela, porque se eu chegar aqui, olha, e fazer a mesma coisa, né, self.api consumer, eu ainda tenho os elementos que aquela classe, né, que eu tô desejando, assim, que existem, né? Isso aqui é um indicativo bom pra gente do que isso daqui ficar largado por aí. Eu vou parar o vídeo por aqui. Ele foi bem um pouco mais rapidinho, só pra gente falar um pouco desse conceito aqui. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente testa esse cara, né? Porque toda hora a gente está chamando a nossa API em si, né? Eu estou importando lá da minha camada de infra. A gente vai mexer um pouco também nesse carinha aqui, né? Porque eu quero que ele não retorne todos os dados que eu estou pegando lá pelo meu consumidor. E, bom, gente, por hora vai ser só isso aqui. Já vou lançar o próximo vídeo. A gente se vê lá.